Vamos retomar aqui a nossa videoaula, dando sequência à nossa videoaula anterior, na qual nós discutimos, né, definimos o que é charge, e ao final do vídeo nós lançamos a questão: quais são as características básicas da charge? E trago assim alguns elementos da charge. Existem outros elementos, mas eu trago os elementos fundamentais da charge. Então, foi a pergunta do vídeo anterior: quais as características básicas? Quais as características básicas da charge? Então, vejamos. A primeira delas, eu trouxe aqui dois elementos: a sátira, que é uma crítica, né? uma crítica bem construída em relação aos poderes, às figuras públicas, enfim, é toda uma situação de crítica, né? de uma construção de uma crítica. Então, a charge, normalmente, como eu disse, ela é uma crítica, né, construída através do ponto de vista do chargista, e o chargista satiriza determinadas situações sociais, econômicas, sobretudo as políticas. A ironia, que é uma figura de retórica, uma figura de linguagem bastante conhecida de vocês, e a ironia, nada de forma bem simples, é você afirmar algo que na verdade você quer negar, ou negar aquilo que você quer afirmar com um tom zombeteiro, com um tom de crítica. E aí nós temos uma charge em que os elementos verbais e visuais, eles estão interligados, construídos sentidos desse texto, desse gênero textual. Nós temos aí em amarelo, né, dois balões que caracterizam a fala, né, de duas pessoas, representado por essa fitinha aí que representa as falas desses personagens. O cenário é de uma favela, de uma comunidade. O próprio título, Covid-19 nas favelas, já traz a questão da temática, né, do assunto a ser discutido. E esse diálogo, a simulação de um diálogo entre duas pessoas, trazendo essa questão da Covid-19. E aí vou ler aqui para vocês, para ficar mais claro a leitura da charge. Boas notícias: água e sabão pode substituir o álcool em gel na higienização. Interessante aqui que vocês podem observar que água e sabão substituir álcool em gel estão em destaque. Essas palavras, né, e construções, elas estão em destaque. Então, o articulista, ou melhor, o chargista, ele buscou destacar, acentuar, enfatizar essas palavras através em caixa alta e negrito, para justamente destacar água e sabão, né, que são elementos importantes aí para a questão do combate ao coronavírus, a higiene, a questão da higiene, e o álcool gel, em gel, que passou a ser um elemento, né, a partir da constatação do surgimento da doença. O álcool é um elemento importante para também se combater a Covid, né, o coronavírus. Então, é uma situação que nós sabemos importante nesse cenário de crise, né, de crise sanitária, de pandemia. E o outro personagem, outro cidadão, outro indivíduo aqui representado, legal. E onde a gente pode achar a água? Então, essa pergunta era extremamente irônica, porque toca numa questão extremamente relevante, que é um dos problemas crônicos das comunidades, que é a falta de água, a falta de estrutura, de saneamento básico, a falta de água. Então, a situação é irônica, como boas notícias, né, se a água pode realmente substituir a água e o sabão, né, o álcool gel, que custa um determinado valor, né, e está escasso,
Como a água pode resolver o problema, mas como? Se a água é o elemento que falta sempre nas comunidades, né? Então, é uma situação contraditória. Então, a ironia, ela trabalha com... Por outro lado, existe uma enunciação, algo é dito e algo é negado, né? Negado pelo próprio contexto da falta de água nas comunidades mais carentes, nas chamadas favelas aqui, mostradas na charge. Um outro aspecto também relevante, que a gente não pode esquecer, é o humor, né? O humor também é um elemento muito presente nas charges, nas tiras, nas piadas, a produção do humor, do efeito de humor. E ao observarmos aí a charge de Amarildo, do ponto de vista visual, nós temos aí uma sala de aula, né, a simulação do programa humorístico A Escolinha do Professor Raimundo, criado pelo Chico Anísio, já falecido, e a figura inusitada aí, a própria presença dessa figura inusitada já produz um determinado efeito de humor, que é a figura de Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, representando né, um aluno e os balões, né? Você tem os balões que representam as falas desses dois personagens, né? Aí você tem uma caricatura, na verdade, do Bolsonaro, certos exageros dos traços físicos. Enfim, então vamos ler aqui os dois balãozinhos que representam a fala do presidente. Amado mestre, eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Então, ao utilizar amado mestre, faz referência aqui ao personagem Rolando Lero, um personagem também da escolinha do professor, que é aquele que representa a imagem daquele aluno enrolador, né, que usa as palavras para enrolar o professor, né? É aquela pessoa prolixa, fala e não diz nada. E o presidente diz: eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. E aí você cria uma expectativa porque ele não responde, né, a reticências aí. Há uma sugestão do que é possível vir. Então, cabe ao leitor preencher esse vazio, desse espaço que fica vazio. Aí no segundo balão, então, o professor diz: seu Bolsonaro Lero. Aí a própria brincadeira, o trocadilho, Rolando Lero com Bolsonaro Lero, já traz a questão do humor e a questão também da crítica, não é? Porque se o Rolando Lero é aquele aluno que enrola, que busca aquelas palavras para enrolar o professor, o presidente também, né, seria aquele indivíduo, aquele aluno também enrolador, né? Que por isso Bolsonaro Lero, Lero, deixe de Lero, né? Deixe de piada, deixe de tergiversar, ou seja, de escapar, de fugir pela tangente. Deixe de rolo e diga logo, o seu é a favor ou contra o fundo eleitoral de 2 bilhões? Ou seja objetivo, não fique enrolando, né? E aí a questão do fundo eleitoral também traz embutida aí uma crítica, né, que o fundo eleitoral, só para contextualizar, né, sabe-se que os partidos políticos recebem um chamado fundo eleitoral, né, cada partido político, e os grandes partidos recebem um fundo eleitoral altíssimo. Então, a situação também é irônica, porque quando a gente pensa, né, no cenário de pandemia, no cenário de crise sanitária, os deputados preocupados com a questão do fundo eleitoral. Bem, gente, um outro aspecto, e aí que é o último aspecto para a gente finalizar essa segunda parte desse vídeo, ou melhor, dessa sequência de vídeos, que nós vamos, o vídeo final, a gente faz uma análise de uma charge, mas hoje só vamos ficar aqui até esse outro aspecto, que é a intertextualidade. Não vou me debruçar sobre a intertextualidade, porque a gente já trabalhou no Google Classroom, já mandei o material, já fiz
videoaulas. Quem não assistiu pode aqui assistir e dar o joinha. Não se esqueçam, né, de fazer uma propaganda, de clicar no sininho para receber esses vídeos, esses e outros vídeos que eu pretendo gravar ao longo desse período. Então, a intertextualidade, essa é a relação explícita ou implícita que os textos estabelecem com outros textos. E aí você tem uma relação, né, na memória do leitor, se recupera, né, aqui a figura muito conhecida do Pinóquio, né, no cenário dos personagens conhecidos do universo infantil. Todo mundo já conhece o Pinóquio, conhecido por o boneco, né, que mente. E aí a, a forma, né, a concretização da mentira se dá através do crescimento do nariz, né? E o outro elemento também visual é a laranja, que personificada na figura, justamente, você tem um óculos e aí você tem que pensar no contexto, né? O advogado. Então, a que fato a charge se refere? Né? Qual a notícia? Aí você precisa estar acompanhando os fatos, né? Os fatos políticos, o que tem acontecido aí, o advogado com o advogado do presidente da República, e todo esse contexto, essa situação política do advogado que é amigo do presidente, esconder de certa forma alguém que foi procurado pela polícia, e foi identificado, porque inclusive ele já está preso. A ideia da laranja, que é uma metáfora, né? Vocês sabem que a laranja, fazer alguém de laranja, utilizar alguém como uma espécie de parede, né? De alguém que vai mascarar uma situação ilícita, né? Por exemplo, um político que tem empresas e aí põe o nome dessa empresa, o nome de uma outra pessoa, apenas como laranja, apenas para encobrir uma situação, um ato ilícito. Então, todo esse contexto, através só de um elemento verbal, o advogado, mas em sua maioria elementos visuais, fazem, né, todos esses elementos, eles estão ali, não de forma aleatória, para construir uma crítica política em relação a um fato político do momento. E a polifonia é, na verdade, um conjunto de vozes, as várias vozes que nós temos no texto, né? Vozes que são convergentes ou vozes divergentes, né? Então, nossa sociedade, ela e a cultura, por diversos pontos de vista. Então, se há uma crítica do chargista em relação a essa situação, provavelmente há alguém ou outra voz que defende o contrário, né? Tem a voz do advogado, que diz que não cobriu alguém que estava sendo procurado pela justiça, né? A voz do jornalista, a voz do repórter. Então, num texto, você tem diversas vozes. No caso aqui, nós temos, na verdade, um discurso da verdade, um discurso da mentira, que estão ali dialogando de forma divergentes. É isso, gente. Foi uma breve aula. Espero que vocês fiquem bem. Que vocês possam ter entendido um pouco, né, a configuração do que é a charge, as características, e no vídeo final, na próxima aula, nós vamos fazer uma breve análise que já fizemos, né, durante essa videoaula, para reforçar ainda mais a leitura das charges.